porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Temos para hoje Santos e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolini e você está no Uma Garota Quixotesca, canal que se propõe a falar sobre literatura e buscar ver um pouco além dos moinhos de vento que essa literatura nos oferece. Hoje em especial você assiste ao quadro Jornada de Leitura Conjunta, onde em 2020 a este ano, 2021, de fevereiro a dezembro, nós estamos lendo o livro O Grande Conflito, da escritora cristã norte-americana Ellen Goldwyn, ou a versão mais atualizada dele, na nova linguagem, Os Resgatados. Os capítulos 30 e 31 que nós lemos neste mês acabam sendo mais profundos, trabalhando mais, estudando mais como a Bíblia apresenta sobre a origem do pecado, do mal, como isso nos afeta, como isso afeta a história da humanidade e da igreja. White é uma escritora do século XIX, chegou a escrever um pouquinho também já no início do século XX. Ela é considerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como profetisa, encaixando-se em todos os critérios que a Bíblia apresenta como corretos, ideais para se verificar se uma pessoa de fato é um profeta verdadeiro ou não. Ela escreveu diversos livros sobre saúde, família, Bíblia, comentários bíblicos, e um deles é O Grande Conflito. Trata sobre todo o conflito cósmico entre o bem e o mal, desde o início do pecado até o fim dele com a segunda vinda de Cristo. E nós estamos lendo nesses 2 anos essa obra. A primeira parte lida no ano passado focava mais na igreja primitiva, nos movimentos da reforma protestante. Este ano nós desenvolvemos a leitura já ao fim ali do movimento milerita, como isso implicou no cristianismo, e a análise das profecias, dos acontecimentos que a Bíblia aponta como futuro da igreja até o momento do fim do pecado. O pior inimigo do homem, como vencê-lo, mostra, que a inimizade da humanidade com Satanás surge desde o início ali do pecado no planeta Terra. A passagem que nós lemos no início trata muito bem disso. E essa profecia não fala apenas de uma relação ali entre Eva e Satanás, mas de tudo o que ele iria fazer para destruir Cristo, tentar fazer com que Cristo desistisse do seu ministério, do plano da redenção, desde a perseguição aos bebês lá na época de Herodes, até a perseguição posterior à própria igreja, que fica como continuadora do trabalho de Cristo aqui na Terra. A pergunta mais importante dentro dessa reflexão que ela apresente é, depois de aprender tudo isso, de analisar e de entender o porquê do pecado, o porquê de Satanás odiar tanto a Deus e ao ser humano, e de tudo que ele faz, o que ele elabora, o que ele trabalha, para que nós percamos a salvação e para tentar mostrar ao universo que a sua visão, a sua percepção de que Deus é tirano, de que Deus não é amor. Porque muitas vezes nós agimos sem a devida preocupação, sem o devido preparo. Não que nós tenhamos que bater de frente com Satanás, mas nós vivemos num mundo de pecado, nós lidamos com essas questões todos os dias, mas não nos preparamos, não temos comunhão, não cultivamos um relacionamento real com Cristo para buscar forças nele. Exatamente por estarmos num mundo que vive em pecado, a familiaridade com isso acaba tornando-se comum se nós não trabalharmos bem, se nós não estudarmos a Bíblia e sempre ir analisando, interpretando o mundo à nossa volta de acordo com as visões que Cristo nos apresenta. Nós acabamos cada vez mais abrindo brechas, tendo familiaridade com o pecado e não só nos tornando propensos à tentação, porque a nossa natureza em si é pecaminosa e nós não vamos ser perfeitos o tempo todo. Há um esfriamento, uma falta de sensibilidade e termos isso como normal. Deixa muito claro, não é só um reflexo de como eu me relaciono com Deus. É um problema de percepção que eu tenho sobre Deus, sobre mim e especialmente sobre o outro. Isso acaba refletindo na forma também como eu trato o meu próximo. A autora deixa claro que é por isso que nós temos a armadura. Na hora que eu li o ponto da armadura, eu lembrei que Saul vai dar a armadura
para Davi. Davi vê que aquela armadura ali não serve de nada, que ele vai se atrapalhar mais do que conseguir fazer alguma coisa, ele vai ali só com a sua funda, o cajado e as pedrinhas derrotar Golias. No entanto, a armadura que Cristo nos dá, ela é a armadura dele, que ele criou, que ele provém dele, que todos os atributos que a compõem partem dele. No entanto, ela pode se encaixar perfeitamente em nós. E ela não tem o peso que a armadura de Saul tinha para Davi. Já usou, ele já venceu por nós, então é um selo de comprovação de que ela é eficaz, de que ela serve. Ele não venceu simplesmente porque ele era Deus, porque ele também veio 100% humano. Esse é um dos mistérios da divindade. Ele mostrou que é capaz, né? Que nós podemos nele sermos capazes de vencer. E especialmente, talvez seja um dos pontos mais importantes que ela levanta no capítulo falando sobre Satanás, sobre o mal, é que por mais que Satanás queira nos destruir, queira o mal, sempre queira destruir a descendência da igreja de Cristo, ele não pode fazer nada sem o nosso consentimento. Por mais que nós sejamos tentados, por mais que existam dificuldades, que o mal esteja ao nosso redor, mas nós somos dotados de racionalidade, de escolha, de autonomia, de pensamento. Nós temos o livre-arbítrio de escolher aumentar isso todos os dias ou não. Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sem sombra de dúvidas, o capítulo 31 é um dos meus favoritos dentro dessa segunda parte do grande conflito, porque vai falar sobre os anjos, vai mostrar como os anjos eles foram criados antes de nós, que existem anjos bons e anjos maus que junto com Satanás se rebelaram contra Deus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse mostra de que anjos são criaturas feitas por Deus e não espírito de pessoas que morreram, e que eles têm as mais diversas funções. Eles são mensageiros, foram mensageiros para profetas, para reis, para Maria, por exemplo. São soldados, literalmente, lutaram, guerrearam, batalharam para cuidar de pessoas e de povos específicos na Bíblia. Como segurança, eles foram os primeiros ali guardadores da árvore da vida, antes que Cristo levasse o Éden de volta para o céu. Além de nós termos, cada um de nós, nosso anjo da guarda especial, o nosso anjo relator. Como uma pessoa de literatura, uma das partes mais lindas e interessantes que eu acho na Bíblia, onde existe um registro, um livro feito para cada pessoa, mostrando que muito antes de Satanás se rebelar, do pecado entrar ali no seu coração, já existiam milhares e milhares e milhares de anjos. Quando a terça parte vai, o céu era povoado por eles, A glória de Deus existia ali, mas eles sempre existiram. Antes de cada ser humano ter 2 anjos para si, antes do mundo ser criado, já existiam milhares e milhares de anjos. Infelizmente, parte destes que foram criados acabam auxiliando agora Satanás ao querer fazer valer o seu domínio sobre a terra após a entrada do pecado. Achei interessante a forma como ela vai construindo uma leitura entre as passagens bíblicas, quando ela chega nesse ponto da rebelião no céu, de que Satanás e os demônios eram anjos, os anjos de tudo são anjos degradados com o passar do tempo, mostrando que quando nós negamos a existência do mal, existem pessoas que acreditam em Deus, que Deus existe, mas não acreditam na existência dos demônios, Aí se você acredita que Deus existe e que a Bíblia é a revelação dele, você não acredita em algo que está ali afirmado claramente na Bíblia, enfim, controverso. Mas aí ela deixa claro que é muito mais perigoso quem não acredita, no sentido de que nós estamos mais sujeitos a sermos enganados. Desde Adão e Eva, desde a queda, antes da queda, os anjos vinham para alertar Adão e Eva. Ela vai mostrando passagens fora do Gênesis onde isso fica claro. Os anjos sempre ali com alguém que vai preparar a pessoa para o algo, especialmente após a rebelião do céu, e como eles recebiam força do céu para vencer as tentações, o pecado e tudo mais. Quando não se tem a crença nisso, de que o mal exista, de que há como ser evitado, de há coisas a se fazer, se torna mais propenso ao momento que se perde esse parâmetro de praticar maiores maldades, digamos assim. E analisando algumas histórias bíblicas em alguns dos momentos da igreja, ela vai ressaltar como, quanto mais próximo ao tempo do fim,
mais se aumenta e se aumentará a crença de que Satanás não existe, de que os demônios não existem, que pecado não existe, que as tentações não são como nós pensamos, fazendo com que se cumpra o que Paulo diz. No final dos tempos, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, é toda aquela descrição, né, da falta de amor que Jesus prevê. Mas ao mesmo tempo, e talvez essa seja a mensagem mais importante do capítulo, é para que nós não nos alarmemos. Muitas vezes, quando se trata de Satanás, dos demônios, as pessoas focam muito nele, ficam com muito medo, se pinta aquele monstro da Idade Média, né, vermelho, com cauda e chifres. Tudo bem, é um fato, uma realidade que, como ele é descrito na Bíblia, é o inimigo das nossas almas, é um leão que ruge que está ao nosso derredor, mas o foco não é ele, o foco é Cristo. E nada do que ele faça não passa pela permissão de Cristo, não passa sem a proteção de Cristo e dos seus anjos. Lembrar que nós sempre temos alguém que esteve no nosso lugar e sabe muito bem como nos ajudar a vencer cada uma dessas tentações, que muitas vezes também não são apenas colocadas por Satanás, mas que saem de nós mesmos pela nossa natureza. Como desafio, fica a proposta para você hoje de compartilhar conosco a sua história de anjo favorita na Bíblia. Seja na função de mensageiro, seja na função de protetor, qual o seu momento favorito de anjo na Bíblia. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os nossos comentários sobre os capítulos 30 e 31 do Grande Conflito. Te espero no mês que vem para nós continuarmos essa leitura no capítulo 32 e 33. Fico também aguardando a sua resposta do desafio. Todas as segundas-feiras nos encontramos por aqui e durante a semana lá no Instagram te espero para a gente compartilhar um pouco mais sobre literatura, sobre boa leitura. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Se você gostou desse episódio, desse assunto e quer se aprofundar sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre ele, aqui na descrição há um link especial no qual você tem acesso a um estudo mais aprofundado sobre o Apocalipse, a história da igreja e essa esperança que Jesus nos dá. Você também pode conferir aos demais episódios dessa série. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.